continente africano é conhecido tanto pela beleza natural de suas savanas e florestas tropicais, mas também pelas tristes crises de saúde e pelas questões sociais e econômicas. Cada um dos 54 países que constituem o território africano, mesmo que semelhantes, passam por situações diferentes. Por isso, vamos mostrar os conflitos que 5 desses países passam ou já passaram. Agora, sobre a Guerra Civil na Líbia. Até 2011, a Líbia vivia uma ditadura sob o governo de Muammar Gaddafi, que conseguiu o poder num golpe de Estado em 1969. Em resposta à falta de liberdade política e ao autoritarismo, se deu início a uma revolução popular que, com apoio militar dos Estados Unidos e da ONU, conseguiu matar o ditador e tomar a capital, a Trípoli. Mas desde então, várias milícias existem no país, cada uma com a sua ideologia, com seus interesses, mas disputando pelo poder. Nos últimos anos, 2 grupos tomaram mais força: o Governo do Acordo Nacional, o GNA, e o Exército Nacional Líbio, o LNA. O GNA foi criado em 2015 pela ONU, numa tentativa de manter a segurança do país. Depois de tentativas falhas de acordos de paz com o governo da época, que estava sob comando do Estado Islâmico, eles conseguiram uma operação para afastar esse governo e se estabeleceram na capital. Eles também contam com o apoio do primeiro-ministro, o Fayez al-Serraj. O LNA é liderado pelo marechal Khalifa Haftar, que era aliado do Gaddafi antes dele ser deposto, o antigo ditador, e domina a porção leste do país, cerca de 70% do território líbio, e a maior parte das instalações petrolíferas, que representam a maior fonte de riqueza do país, e também a cidade de Benghazi, que é a segunda maior da Líbia. Em consequência das disputas bélicas e os conflitos políticos entre as duas partes, a Líbia tem sofrido sérios danos à sua economia. A produção petrolífera diminuiu muito nos últimos anos e o PIB também. Já no contexto social, de acordo com a ONU, 20% da população declara precisar de ajuda humanitária, mais de 8 mil pessoas foram mortas e milhares de pessoas e habitantes têm fugido de suas casas, se deslocando internamente ou como refugiados para a Europa, principalmente da capital e da cidade próxima, Misurata, que são locais de conflitos armados intensos. A República Democrática do Congo é mais um país africano com vasto território e centenas de diferentes etnias, tendo sua economia dependente dos investimentos internacionais. Uma das mais importantes da história da RDC foi o presidente Joseph Désiré Mobutu. Seu governo, período de 1967 a 97, representou uma breve estabilização política, mas também corrupção e oposição, destacando-se o ano de 94, quando refugiados de Ruanda e congoleses que pertenciam a tribos inimigas entraram em conflito. Os grupos antagonistas acabaram se unindo para formar uma rebelião contra o então presidente em decadência, com o apoio da vizinha, Uganda, e da própria população congolesa. Esse conflito foi denominado como a Primeira Guerra Africana. Depois de assumir o controle do país, Laurent Désiré Kabila, então líder da guerrilha, moveu contra seus aliados e iniciou o processo de mais um governo autoritário, perdendo seu apoio popular. Dessa forma, Ruanda e Uganda decidiram intervir para tentar impedir o regime, desencadeando uma guerra civil e a Segunda Guerra Africana. A partir daí, a República Democrática do Congo passou pela maior guerra do mundo após a Segunda Guerra Mundial, envolvendo não somente os interesses nacionais, mas também os interesses e a participação de outros países, como já citados Uganda e Ruanda, mas também Angola, Zimbábue, Namíbia e outros. Oficialmente, a guerra acabou em 2003, após o governo de transição assumir o poder. Mas ainda há a intensa presença de guerrilheiros, militares e soldados da ONU pelo país até os dias de hoje. Para continuar o nosso programa, vamos falar sobre a Somália. A Somália tem a sua população composta por diversos clãs e seu território dividido em vários estados autônomos. E ela está em guerra civil desde 1991. Mas calma, vou explicar o que aconteceu. Em 1969, o então chefe do governo é assassinado por um golpe de Estado realizado por forças policiais. Entra no poder Mohamed Siad Barre. Em 1986, Barre começa a atacar clãs contrários ao seu governo. Então, a primeira fase da guerra civil somália vai se dar por causa dessa revolução contra o regime repressivo. Os clãs vão se unir para criar um grupo opositor, mas essa união logo se quebra por causa das inimizades entre diferenças de classes e etnias. Assim vão surgir 3 movimentos:
o Movimento Nacional Somali ao norte, o Movimento Patriótico Somali ao sul e o Congresso Nacional Somali, que vai ser quem vai tirar Mohamed Saad do poder. Com o colapso do governo, a rivalidade entre os clãs só se intensifica, o que acaba gerando uma situação cada vez mais violenta, cada vez mais caótica, que vai acabar escalando para um estado de anomia, gerando uma crise humanitária que vai ter como grande consequência a fome. Em 1992, a ONU decide intervir na questão da Somália e acaba mandando tropas para tentar apaziguar a situação e fornecer ajuda humanitária. Entre junho e outubro de 1993, várias batalhas entre os homens locais armados e as forças da paz vão se estabelecer, a mais conhecida sendo a Batalha de Mogadiscio. Em 95, a ONU se retira da Somália por ter sofrido várias baixas. Em 2006, os chefes de guerra criam a Aliança da Paz e Restauração contra o Terrorismo. Em paralelo, a União dos Tribunais Islâmicos consolidou seu poder muito rapidamente no país, e aí eles acabam expulsando a Aliança de Paz e Restauração contra o Terrorismo e acabam expandindo os seus ideais na Somália inteira. Então agora a Somália está em suas mãos. Em 2009, a Etiópia e os Estados Unidos intervêm na Somália. Várias batalhas acontecem, a mais famosa delas sendo a Segunda Batalha de Mogadiscio, e no fim, quando essas duas nações se retiram, o poder acaba caindo novamente na mão dos islâmicos radicais. A Somália continua em guerra civil até os dias atuais, e os refugiados de guerra vivem em condições miseráveis. Estão constantemente em falta de água, falta de comida e vivem em acampamentos superlotados no norte do Quênia, que obviamente não têm as condições necessárias que eles precisam. Então, é uma situação muito difícil e complicada realmente. Bom, agora passamos para a nossa correspondente Yasmin para terminar o nosso programa. Por último, mas não menos importante, eu vou falar sobre o Sudão e o Sudão do Sul, mais especificamente, que é um país muito marcado pela história de conflitos e guerras civis. A primeira guerra civil sudanesa aconteceu entre 1955 e 1972 e foi um conflito entre o governo e os rebeldes do Sul. Eles tinham o objetivo de separar essa parte sul do Sudão. Essa guerra gerou mais de 500 mil de mortes. Então eles resolveram zelar com o Tratado Addis Abeba, que afirmava que essa parte sul teria independência e autonomia da região, surgindo assim o Sudão do Sul. Porém, em 1983 esse tratado foi rompido, gerando assim a Segunda Guerra Civil Sudanesa, que durou de 1983 a 2005. E foi um conflito religioso entre o lado norte e o sul. O lado norte, composto pela maioria muçulmana, queria que todo o país seguisse as leis islamistas. Porém, o lado sul era na sua maioria cristã e animista. E durante 20 anos, esse conflito matou mais de 2 milhões de pessoas. Então, em 2005, foi assinado o tão esperado Tratado da Paz, que deu de novo o direito de autonomia do Sudão do Sul. Em 2013, o Sudão do Sul acabou saindo de um dos seus mais recentes conflitos envolvendo política e etnia. Esse conflito matou 100 mil pessoas e acabou acabando com a economia política. Um acordo assinado em 2018 dividiu o poder novamente e iniciou um possível tratado de paz, mas nem todas as partes desse conflito assinaram, gerando assim episódios de violência desde o início de 2019. Atualmente, o Sudão do Sul vem passando por um gráfico dramático de fome e miséria, e além disso, os problemas envolvendo o deslocamento dos refugiados vêm se agravando. Uma boa noite e até amanhã com as próximas notícias.